Com muita alegria, estamos recebendo hoje no Inconfidências o historiador Roger Chartier, um dos mais renomados intelectuais do mundo que trabalha sobre a história do livro e da leitura. Ele tem vários livros publicados no Brasil, entre esses livros, Os Desafios da Escrita, A Mão do Autor e a Mente do Editor, Escrever e Apagar. Olá, Roger, nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui. Eu também estou feliz de estar aqui. E eu queria saber, Roger, como é que você vê o que a gente chama de transmídia, o storytelling, as diversas narrativas em suportes diferentes que se entrelaçam, que é uma forma nova de contar hoje uma história. Sim, neste caso, é a ideia que com as novas possibilidades técnicas, você pode se afastar de uma maneira mais tradicional, linear, sequencial de uma narrativa, porque por um lado pode ser uma narrativa multimédia, com imagens móveis, com sonidos, palavras, cantos, música e texto. Desta maneira seria uma invenção estética que corresponde à possibilidade técnica oferecida por o mundo digital. Era o que mencionava neste Electronic Literature Compilation. É um setor que os autores não han utilizado muito e muito marginal, mas seria evidentemente a mais profunda transformação da narrativa, porque também pode implicar ou introduzir a participação do leitor, seja porque há várias hipóteses para a sua leitura ou porque o texto é totalmente aberto e que de se transformar neste objeto simbólico, palimpsesto e polifônico, que seria esta nova narrativa. Aqui é mais uma visão pouco de imaginação ou de projeção do futuro, porque poucos são os autores que han mobilizado este tipo de técnica. E me parece que aqui a materialidade pode ter um efeito imediato, poderoso sobre a narrativa. E o autor vai implodir nessa nova narrativa? O que vai acontecer com o autor? Depende um pouco de sua vontade, porque se o autor quer conservar sua presença, o pode, por exemplo, mantendo um texto que, inclusive, se abre a várias hipóteses, se remite ao que ha decidido o autor. O autor pode decidir de se apagar numa narrativa na qual havia como uma cadeia de escritas sucessivas, e na qual apagar a figura do autor. Você se lembra que Foucault havia começado um discurso famoso no Collège de France com a ideia que queria que sua palavra seja anônima e inscrita em uma série de palavras já presentes. Não sei até que ponto acreditava este enunciado, mas era como uma prefiguração sem conhecimento de nenhuma tecnologia digital, desta ideia de que seria uma certa forma de voltar a um momento no qual o autor não necessariamente existia para a ficção. O autor do século XVIII é o nascimento do autor. Antes, há muitos textos que circulavam sem necessariamente uma atribuição a um nome próprio, seja porque eram obras coletivas, como muitas obras teatrais na Inglaterra do XVII e XVIII, ou porque pertencia a esta tradição de gênero sem autor, romances, por exemplo, no sentido espanhol, de poesia cantada. Então, o autor não tem uma presença universal. Foi também construir em relação como que hemos discutido no momento em que o texto se atribuía a um autor singular, a originalidade da obra é sua característica fundamental e se estabelece a propriedade intelectual. Nós estamos em um momento em que estamos assistindo a uma propagação da leitura e da escrita através da internet. Você acha que isso é positivo ou que há perigos
há impedimentos que podem incorrer nessa democratização do acesso da leitura e da escrita? O problema é o problema da definição do conhecimento, porque hemos falado antes da ficção, da imaginação, dos sonhos. Aqui é diferente. O conhecimento supõe critério rigoroso de sua produção. E neste sentido, há, por um lado, evidentemente, uma democratização através da troca de conhecimentos e de um acesso mais aberto e de uma colaboração, como se vê, de atores que anteriormente não participavam desta construção coletiva do conhecimento. Então, há uma poderosa possibilidade. Ao mesmo tempo, como hemos visto, porque no mundo digital não existe mais esta relação entre tipo de objeto, tipo de discurso, que significava que os leitores tinham uma expectativa de conhecimento diferente frente a uma revista que se compra em um quiosco e um livro de uma editora que tem uma reputação de controle científico dos textos. Há a possibilidade de uma confusão. Hemos visto como o mundo da internet era um mundo em que se multiplicavam os erros, que não é tão grave, mas também as falsificações. Porque tudo se dá da mesma forma. Quando no mundo da cultura impressa havia imediatamente uma hierarquia de conhecimento possíveis expectado em relação com uma enciclopédia, uma edição de uma editora que tem grande cuidado do conteúdo dos livros e coisas que são com outros veículos. E isso me parece definir uma outra tensão no mundo digital entre extraordinárias possibilidades de abertura e de democratização, o sonho de Robert Dunton, de Digital Public Library of America, cada vai poder ter acesso ao conhecimento, com Wikipedia cada pode contribuir à construção coletiva do conhecimento, e frente a isso, evidentemente, no mundo digital, quando não existe uma guia, uma aprendizagem deste mundo, enorme risco de uma confusão entre o conhecimento estabelecido cientificamente e a proliferação de falsificações. No livro Escrever e Apagar, você fala muito sobre a tendência da humanidade em conservar alguns textos e relegar outros ao esquecimento. O que você pensa que vai acontecer com o e-book? O e-book vai permitir guardar mais conhecimentos para a posteridade ou a tendência ao apagamento será ainda mais forte? Duas coisas. Quando falamos de e-book ou de livro digital, falamos de várias coisas. Uma que é os livros digitalizados que já existido ou que poderiam existir na forma impressa. E aqui é a parte dominante do comércio do livro eletrônico. Devemos falar também, inclusive se é um setor mais marginal, dos livros que nascem digitais e que podem ter características irredutíveis na forma impressa. E me parece que também não podemos separar sua pergunta de um outro fenômeno que é a digitalização das relações humanas, que hoje ha transformado o contexto no qual a discussão sobre o livro vai morrer, não vai morrer, se localiza e que é muito diferente do final dos anos 90, por exemplo. Digitalização das relações com as administrações, os poderes, digitalização das compras, do mercado, da economia, digitalização da relação entre as pessoas através de todas as formas das redes sociais. Isso define um contexto que não pode não ter uma consequência sobre a discussão enquanto a leitura do livro. Mas para uma vez que hemos precisado isso, podemos ir na questão
destruição, desaparição versus conservação. Porque foi uma ansiedade das sociedades desde talvez a antiguidade, mas claramente desde o Renascimento. Por um lado, o temor da perda, da desaparição, do que vai faltar, que era um pouco o sonho da Biblioteca Universal, na qual nada falta. E, por outro lado, uma ansiedade que era a ansiedade frente a uma proliferação indomável, frente a uma desordem dos discursos, a multiplicação de livros inúteis. Esta figura histórica de sua pergunta pode ter eco em uma figura literária, se pensa no conto de Borges, Funes, El Memorioso. Aqui é a memória absoluta que é obstáculo para o pensamento. Alors, então, com estas duas referências históricas e de ficção, podemos ver que hoje temos a mesma contradição entre, por um lado, a ideia que o mundo eletrônico, não somente o e-book, o mundo eletrônico, o arquivo eletrônico, poderia ser um arquivo total, universal, absoluto, e ao mesmo tempo que é uma tecnologia da obsolescência. As coisas se apagam constantemente, desde o escritor, leitor, que apaga textos sobre seu computador, até o apagamento, por razões técnicas, de muitos textos digitais. Há uma bibliografia que se chama Electronic Literature Compilation, e quando você tenta tratar de ler alguns dos títulos que pertencem a esta bibliografia, já se han apagado. Então, é uma primeira contradição. E a segunda seria de saber se, como Funes, devemos memorizar tudo, com o risco de estar totalmente paralisado e de não pensar mais, ou se há como uma forma de esquecimento como condição da memória. Muito obrigada, Roger Chartier. Nós estamos muito felizes de tê-lo recebido aqui no nosso programa Inconfidências. Muito obrigado, foi um grande prazer de estar conversando com você sobre temas que compartilhamos.